Neste momento, a polarização segue firme e forte entre o presidente Lula, o candidato principal, o favorito para vencer a eleição presidencial de 2026, e o Flávio Rachadinha, Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Bolsonaro, que está lá na papuda, não pode fazer campanha, não está elegível, por isso ele ungiu o filho e deixou a direita tradicional brasileira rachada e dividida. Olha só, né? Todos viram essa foto aí, é o Gilberto Kassab, o Ratinho Júnior, o Ronaldo Caiado e o Eduardo Leite, né? Governadores do Paraná, Goiás e Rio Grande do Sul. Eles acham que vão conseguir romper a polarização. Mas sabe qual que é a grande realidade sobre a pré-campanha deles? Ou a provável candidatura de um dos três, seja o Caiado, seja o Ratinho Júnior, seja o próprio Eduardo Leite, é que no partido que eles estão filiados agora, que é o PSD do Gilberto Kassab, que tem trânsito em todas as forças políticas do Brasil, eles não serão unanimidade. O PSD vai se dividir entre apoiar o Lula e apoiar o Flávio Bolsonaro. E se o Tarcísio sair candidato, aí vai ter mais gente do PSD apoiando o Tarcísio de Freitas. Mas a realidade nua e crua é que a nível nacional e nem a nível partidário, nenhuma dessas três figuras neste momento vai conseguir conquistar as mentes e os corações. E o Carlos Zaratini, que é deputado federal do PT de São Paulo, explicou a ida do Ronaldo Caiado para o PSD, que muitos consideraram uma jogada de mestre do presidente nacional do PSD. Inclusive, ele é secretário do governo Tarcísio de Freitas lá em São Paulo, e mesmo assim dialoga com o Lula, e mesmo assim dialoga com o Flávio Bolsonaro, com o Caiado, o Ratinho Júnior e o Eduardo Leite. Mas vamos lá, né? Segundo o Carlos Zaratini, a direita ficou mais rachada e mais dividida com essa ida do Caiado para o PSD. E detalhe, não é só o Carlos Zaratini que acha isso não. O deputado estadual do PL aqui de Goiás, o Major Araújo, ele também acha que esse movimento do Caiado divide a direita e mina o Flávio Bolsonaro. Daqui a pouquinho eu vou colocar o vídeo dele que viralizou aqui em Goiás, né? Bom, por se tratar de um assunto nacional, vamos colocar aqui no nosso canal. Mas vamos lá, né? Olha só a análise do Carlos Zaratini. Todo mundo achando que o Kassab fez uma jogada de mestre. Filiou o Caiado no PSD, juntou com o Ratinho e com o Eduardo Leite. Agora o PSD tem 3 candidatos a presidente. Eita inflação, hein? Mas olha só, ele tá ajudando a dividir a direita. Ele está ajudando a dividir a direita, né? Essa é a análise de um político experiente que está acompanhando o processo no meio político ali, né? Com notícias de bastidores, inclusive. É evidente que ele separou esses 3 do Tarcísio e do Flávio Bolsonaro. O Tarcísio agora, se quiser marchar, vai ter que desfazer a candidatura do Flávio Bolsonaro. Ou seja, se o Tarcísio quiser ser candidato à presidência da República, ele vai ter que atacar a família Bolsonaro. E a família Bolsonaro não vai aceitar ele. Por enquanto, quem está em segundo lugar nas pesquisas é o Flávio Rachadinha, é o Flávio Bolsonaro. A realidade no ICRU é que Tarcísio de Freitas, nem Caiado, nem Eduardo Leite, nem Ratinho Júnior têm votos suficientes para irem ao segundo turno e disputar com o presidente Lula. E arrumar uma encrenca grande lá dentro do PL, da extrema-direita, dos malucos. Eu tô rindo à toa porque o presidente Lula tá cada vez mais forte. Além de tudo que ele já fez, o fim da cobrança do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Aliás, o impacto disso já vai ser sentido já aí no primeiro semestre, né, de 2026, agora em fevereiro, que é esse salário a mais que veio, né, para esses trabalhadores que foram isentos da cobrança do imposto de renda. Aliás, isso aí é uma medida acertada do presidente Lula que pode sim garantir votos de uma classe média que não votava no PT, hein? Os programas sociais, a inflação baixa, o aumento do emprego, agora ele vai poder enfrentar em melhores condições os seus adversários. Deixa eles divididos. Quanto mais candidato, melhor. Deixa eles divididos. Quanto mais candidatos, melhor. Bom, o Caiado não acha que é isso, né? Para ele, até outros analistas aí de direita, quanto mais candidaturas, pior para o Lula e melhor para a direita. Eu acho que se eles ficarem divididos, vai ser pior para eles. Bom, e o Kassab deu uma entrevista, né? Depois aí que o
Tarcísio de Freitas desistiu de disputar a eleição presidencial e ressaltou um fato, né? Que gratidão é uma coisa e submissão é outra, ou seja, ser grata à família Bolsonaro, ao próprio ex-presidente Bolsonaro, que deu ao Tarcísio a eleição do governo de São Paulo, é uma coisa. Ser submisso, né, estar debaixo das ordens do Flávio Bolsonaro e do Carlos Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro é outra coisa. Inclusive o Tarcísio está perdendo aí uma grande oportunidade de se projetar como uma liderança da direita a nível nacional, por medo ou por comodismo. Até porque, nesse momento, a menos que algo de muito extraordinário aconteça, ele tem uma reeleição garantida ao governo de São Paulo. Ele não teve coragem de dar um passo à frente e enfrentar o presidente Lula numa disputa presidencial. E também não teve coragem de ousar a enfrentar a família Bolsonaro. Então, nesse momento, esse cenário político favorece o presidente Lula e pode ser decisivo, esse racha da direita, para garantir o quarto mandato presidencial do presidente Lula. Bom, agora vamos ouvir o Major Araújo, que é deputado bolsonarista do PL de Goiás. Ele detonou o governador Ronaldo Caiado, o presidenciável Ronaldo Caiado, dizendo que o Caiado tem inveja da família Bolsonaro, tem inveja do Bolsonaro e que ao se lançar na disputa presidencial está minando a candidatura do Flávio Bolsonaro. E minar a candidatura do Flávio Bolsonaro neste momento, logicamente, é ajudar o presidente Lula a se reeleger. Mas vamos ver aqui a fala de um opositor do Ronaldo Caiado. É opositor, mas o PL tá com o Caiado. Tá uma bagunça aqui em Goiás, porque o Gustavo Gayer, que vai candidatar ao Senado, agora tá aliado com o Caiado. O Wilder Moraes, que é senador e quer disputar o governo, tá contra o Caiado. E o Major Araújo, que é um deputado aí bem combativo, né, no bolsonarismo aqui de Goiás, ele é contra o Caiado também. Olha só o que ele vai falar. Ele falou isso no Libertas Cast, que é o podcast deles aqui em Goiás. Vamos lá. O Caiado, o objetivo dele é exatamente minar o Flávio Bolsonaro. Então, assim, é muito conveniente pro Kassab levar o Caiado e falar, você faz o teatro lá que é direita, a gente tá com o pé lá, mas se esse sujeito for eleito, nós todos vamos padecer. Todos nós vamos padecer. Elegeu o Flávio, elegeu o Bolsonaro de novo. Então, pode ser isso. Todo mundo viu como o Caiado se tornou um inimigo em dado momento aí do bolsonarismo. Bom, e dentro do bolsonarismo, o Caiado ele é muito rejeitado. Tanto é que as palavras do Major Araújo confirmam esse sentimento, né? Desde a pandemia, depois da pandemia, foi ele que colocou o Mandetta lá, aquele desastre. Já quis destruir o governo já no seu início, destruir a economia do Brasil. Com todo respeito ao deputado Major Araújo, que é um bom deputado, apesar de ser do PL, apesar de ser bolsonarista, mas tinha que ter, né? Os que podiam fazer o isolamento social tinham que fazer, é uma questão de vida ou morte. E o Caiado é médico, ele sabia disso. Por isso ele até que se indispôs com os bolsonaristas. Mas dentro do bolsonarismo não tem espaço para disputa, né? Então, ou o Caiado cria o grupo político dele, dentro da direita e até mesmo da extrema-direita, ou ele vai ter que amargar realmente uma derrota para o bolsonarismo, mesmo o Flávio Bolsonaro perdendo para o presidente Lula na eleição desse ano. Mas vamos continuar aqui ouvindo o Major Araújo. Que se contrapôs, não tinha negócio com ele, o Bolsonaro dava uma orientação, ele fazia outra, ele fazia cor, era um informante dentro do governo da imprensa esquerdista. Vixe, isso aí é acusação grave, hein? Informante da imprensa esquerdista. O Caiado não tá muito bem visto pelos bolsonaristas mais radicais, não. Que queria detonar, enfim. O que há de pior sempre teve a volta aí do Caiado. E ele se junta agora mais ainda com o que há de pior no Brasil, na política brasileira. Na realidade, se você olhar bem os traços do Caiado, se você conversar com um psiquiatra, um psicólogo, o Caiado ele é um invejoso. Ele chamou o Caiado de invejoso, né? Diz que daqui a pouco ele vai falar que o Caiado tem inveja do Bolsonaro. E sinceramente eu acho também que o Caiado tem inveja do Lula, né? Porque o Lula, um retirante nordestino, pobre, se transforma na figura política mais importante do Brasil dos últimos 40 anos, né? E o Caiado não conseguiu ir além das fronteiras do estado de Goiás. E tem inveja do Bolsonaro. Ele acha que por ter sido lá fundada a UDR, caminhado não sei o quê, sido uma voz contra o PT, que a gente agora vê que na realidade era um risco na água. Nada do que ele falou hoje você podia escrever, porque ele tomou outros rumos.
anos, inclusive se tornou, em dado momento, o maior crítico aqui do Bolsonaro, e fez isso aqui na campanha municipal, né? Fez questão de afirmar que nós vencemos o Bolsonaro. Isso é verdade. Porque o Bolsonaro veio aqui, deu declarações, enfim, contra uma... Derrotou o candidato Bolsonaro. O Bolsonaro veio aqui, fez campanha pra ele, que é o Fred Rodrigues, que aqui em Goiânia tá bem sumidinho, viu? Bel e tudo isso ofendeu ele, e contra ele próprio, a arrogância dele. Esse é o Caiado, ele tem inveja do Bolsonaro e ele quer só vaidade. Ele desdenha do Bolsonaro. Quem conversa com o Caiado, eu fui da base do Caiado, sabe? Ele acha o Bolsonaro um troglodita, um político sem conteúdo. Se ele tá falando isso é porque ele ouviu, né, do próprio governador Ronaldo Caiado. E ele acha que ele leva muito vantagem em cima do Bolsonaro porque ele é mais intelectual, é não sei o quê, e ele tem mais condições de governar o Brasil e sempre foi de direita. Ele se acha mais direita do que o próprio Bolsonaro. Bom, o Caiado nunca votou no PT, o Caiado nunca votou no Lula, né? Apesar de que em 2014 o Ronaldo Caiado disputou o Senado, venceu, aliado com o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, aqui em Goiás. Bolsonaro, se você olhar os traços psiquiátricos, o Bolsonaro, né, além de ter votado no PT, além de ter votado no Lula, ainda elogiou pra caramba, né? Tem vídeo dele elogiando o PT, elogiando o Lula. Até naquele debate da Rede Globo, o Lula falou, né, pro Bolsonaro que, que ele era um puxa-saco dele, né? O presidente Lula falou pro ex-presidente Bolsonaro. Dele, você vai ver que ele é um doente, um invejoso. Ele tem vários traços de personalidade de uma pessoa que é sempre cobiçando o que é dos outros, enfim, o lugar dos outros, os recursos, etc, etc. Esse é o Caiado. Bom, pegou pesado, né? Falou que o Caiado tem inveja do Bolsonaro e deu a entender que essa movimentação do Caiado para disputar a presidência da República é para atrapalhar o Flávio Bolsonaro. E, logicamente, atrapalhando o Flávio Bolsonaro, ajuda o presidente Lula. E você, o que pensa sobre isso? Caiado tem chance de passar de 1,5% numa disputa presidencial? Será que o Tarcísio vai desistir da desistência e vai disputar a eleição presidencial ou ele vai ficar quietinho lá em São Paulo? E o Flávio Bolsonaro tem chance de ultrapassar o Lula? E o Lula tem chances de se reeleger? Bom, a chance maior do Lula, todo mundo sabe disso. Coloca aí nos comentários, amplie o debate. Eu sou Flávio Rezende, editor do canal A Voz do Ceará. Estamos aqui fazendo o bom debate. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Generate by AI.